Então, meus amores, para finalizarmos os nossos videoaulas de hoje, né, vamos então ainda discutir alguns assuntos referentes à nossa aula de hoje. Hoje, áreas de RH estão mais ligadas à remuneração e à busca de benefícios que acompanhem o alto grau de volatilidade do mercado. Outras mudanças sensíveis foi em relação à popularização dos recursos digitais, quando os produtos e serviços começaram a ser lançados com maior rapidez no mercado, as instituições se aproveitaram da popularização da internet para treinar e capacitar suas equipes. Em seguida, veio a era da inteligência emocional, que exigiu do RH a percepção de que também precisavam trabalhar o comportamento aliado à capacidade técnica. Isso foi fundamental ao desenvolvimento emocional e à melhoria da produtividade. Então, como bem se coloca aqui, né, para que, de fato, né, aconteça o desenvolvimento emocional e a melhoria da produtividade, hoje em dia, né, o RH ele está mais ligado à questão da remuneração e também da busca de benefício para o profissional. E isso tudo se deu pela questão da popularização da internet. Com isso, né, houve-se então a necessidade de capacitar as equipes que trabalham dentro do RH para poder lidar de maneira eficiente com a internet. Não só isso, como também trabalhar a questão da inteligência emocional, esses fatores que se voltam para a questão da remuneração, da busca de benefício, de capacitar as equipes dentro das instituições a lidar, né, com a popularidade da internet, trabalhar também a questão emocional, fez com que essa capacitação técnica melhorasse a questão da produtividade nas instituições, né? Desta forma, temos o seguinte: o termo competência é utilizado desde a Idade Média. Inicialmente, essa concepção estava restrita à linguagem usada no setor jurídico. Assim, esse conceito era atrelado a ações da corte e aos indivíduos considerados competentes para a realização a um julgamento. Posteriormente, o termo passou a ser usado também para qualificar pessoas capazes de executar trabalhos com alto grau de excelência. Percebe-se, então, que o termo competência, amplamente utilizado pelas organizações contemporâneas, não é nada recente. Então, as organizações contemporâneas que se voltam dentro da questão da empresa vivem, claro, em busca de funcionários competentes, mas esse conceito, esse termo de competência, como podemos perceber, ele já existe desde a Idade Média. Especialistas afirmam que essa definição existe desde a época de Taylor, quando se estimulava a necessidade de as empresas contratarem trabalhadores mais eficientes. O princípio taylorista, que apregoava a seleção e o treinamento de pessoas, dava ênfase ao aperfeiçoamento das habilidades técnicas mais necessárias à qualificação profissional, sobretudo aquelas que eram especificamente direcionadas à motivação e ao desempenho das equipes. A noção de competência na atualidade. Então, nós percebemos, né, que o termo competência não é um termo que faz parte só
da atualidade, ele já vem desde a Idade Média, e nós vamos ver agora a noção de competência na atualidade. Na atualidade, a noção de competência adquire significados cada vez mais amplos, já que ela não se restringe apenas às fronteiras do ambiente de trabalho. Em diversas áreas, esse termo é utilizado para determinar ou avaliar atributos e habilidades pessoais. Então, dentro das empresas é necessário fazer, esse processo avaliativo, das habilidades dos colaboradores, ou seja, dos funcionários que trabalham na empresa, perceber a competência de cada um. Nesse contexto, diversos são os elementos que compõem a natureza da competência. Há, pois, uma tendência convergente e que compreende as dimensões psicológicas, profissional e individual, principalmente, Então, isso demonstra que o conceito de competência não está limitado à execução de tarefas de um cargo ou função, mas torna-se mais abrangente ao inferir características próprias de quem possui tal virtude. A competência, além de ser um conceito que se volta para a execução do cargo, a forma como você executa o cargo ou sua função, mas ele também, esse termo, ele vai além disso, ele vai, então, como bem colocado aqui, mostrar uma abrangência, ou seja, vai inferir outras características próprias de quem possui tal virtude. Vai se voltar para a questão da competência exercida dentro do cargo, mas também outras criatividades e virtudes. Para que a empresa moderna tenha uma gestão de RH apta para enfrentar os desafios da atualidade, é necessário observar, no mínimo, 5 esferas de excelência. Vamos ver, ou então veja quais são. Excelência na liderança, que é ter uma boa liderança, é um dos aspectos fundamentais ao sucesso de qualquer organização. Se o profissional de RH não tiver características condizentes com a função, as atividades desse setor certamente serão comprometidas. Como vimos, competência e credibilidade são essenciais ao sucesso da gestão de RH, daquele que vai estar gerindo o setor que se volta para os recursos humanos. Excelência nas transações. Um bom líder precisa pensar em estratégias que assegurem resultados mais promissores. A gestão deve aprender a delegar funções e, com isso, dedicar-se a tarefas mais importantes e que estejam em acordo com a missão da empresa. Pensar estrategicamente e otimizar o tempo pode ser um importante diferencial para obter êxito nas transações. Além disso, ainda pode dinamizar os processos que exigem decisões mais assertivas. Temos também excelência nas soluções. Especialistas afirmam que a tendência de mercado é que as decisões sejam tomadas por um grupo constituído por profissionais generalistas. Nesse sentido, os gestores precisam ser mais atuantes em RH e conhecedores das estratégias que sinalizem soluções mais eficazes. Excelência em talentos, que também é fundamental. O setor de RH que mantém uma visão diferenciada é aquela que lapida e sabe explorar o capital intelectual disponível. Para tanto, é preciso enxergar os talentos que se destacam, sobretudo aqueles que garantem e que continuarão garantindo o diferencial da empresa. Igualmente importante é oferecer-lhes oportunidade de desenvolver suas ideias e, inclusive, garantir-lhes um suporte adequado, a fim de mantê-los constantemente motivados. Excelência nos resultados. Como vimos, a ação do RH tem um grande impacto nos negócios da empresa. Esse setor pode ser
comparado à mola propulsora que recruta, capacita, seleciona e integra as equipes, conforme as necessidades da instituição. De forma contextualizada, essa área cabe a responsabilidade de quê? De assumir um papel determinante para o alcance das metas organizacionais. Assim como os outros setores, o Departamento de Recursos Humanos também vende ideias, investe em novas estratégias e fomenta soluções para determinados desafios, problemas, né, que precisam urgentemente de soluções eficientes. Percebe-se, por fim, que o homem, enquanto trabalhador, segue atuante em qualquer cenário que equilibre a equação do trabalho, da produtividade, da inovação e o controle exercido pelo RH. É fundamental a estabilidade desse processo. Nessa equação, há uma busca incessante por um denominador comum, em que a competência, o talento e a criatividade compõem a tríade essencial ao fortalecimento da imagem da instituição. Então, fiquemos neste momento com esta visão de que para o bom sucesso, a boa produtividade, o incentivo, a motivação dos colaboradores dentro da instituição, é necessário que haja esse denominador comum, né? Essas ações que se voltam para competência, talento e criatividade. Com certeza, isso juntos, né, serão essenciais para o crescimento da instituição. Então, um forte abraço e espero ter contribuído positivamente para o aprendizado de vocês. Claro que esse estudo não se resume apenas ao que está sendo dito aqui, precisa-se pesquisar mais, né? Conhecer mais, e é isso aí. Um forte abraço e até o próximo estudo.